Vamos dar continuidade ao estudo sobre ligações químicas, no qual aprofundaremos sobre ligações químicas iônica e ligações químicas covalentes. Para entender como funcionam as ligações entre os átomos, é importante analisar a eletrosfera dos gases nobres, uma vez que eles parecem ser a chave para entender a questão. De acordo com a distribuição eletrônica dos gases nobres, no qual compreendem 6 elementos desses, os quais são hélio, o neônio, o argônio, criptônio, xenônio e o radônio. Todos nas condições ambientes apresentam átomos estáveis isolados, isto é, não precisam estar unidos a outros átomos. No caso, o hélio possui 2 elétrons na camada de valência K. O neônio, de número atômico 10, tem 8 elétrons na camada de valência, a última camada, L. O argônio, de número atômico 18, tem 8 elétrons na camada de valência N. O criptônio tem 36 elétrons, o número atômico é 36, tem 36 elétrons e 8 elétrons distribuídos na camada de valência M. Xenônio tem 54 elétrons e 8 elétrons na última camada O. E o radônio tem 86 elétrons com 8 elétrons na última camada P. Dois cientistas, William Cossell e Gilbert Newton Lewis, propuseram independentemente, no ano de 1916, uma regra para interpretar a ligação entre os átomos, que ficou conhecida como a regra do octeto de elétrons, ou simplesmente a regra do octeto. De acordo com a regra do octeto, um átomo estará estável quando a sua última camada possuir 8 elétrons, ou 2, caso se trate da camada K. Os átomos não estáveis unem-se uns aos outros a fim de adquirir essa configuração de estabilidade. De acordo com a imagem representada, podemos observar, como exemplo, dos gases nobres a partir do hélio, que está presente em balões, no qual os gases nobres formam substâncias em que os átomos não estão unidos a outros, como por exemplo a gente observa no átomo de hélio. No sal de cozinha, há os íons sódio e o cloro, que combinados constituem formando os cristais NaCl, o cloreto de sódio, de acordo com a imagem representada, o cloro em verde, bolinha verde, e o sódio em bolinhas rosas. Na água, há átomos de hidrogênio e oxigênio, constituindo as moléculas H2O. E na prata há muitos átomos de prata unidos formando o sólido, como por exemplo em relógios de bolso antigos. A ligação iônica consiste na tendência dos elementos a perder ou a receber elétrons. A ligação iônica ocorre geralmente entre metais e não metais, ou também chamados de ametais, onde o metal transfere elétrons para o não metal. O metal que perde todos os elétrons
na camada de valência se transforma num cátion, cuja carga elétrica mais 1, mais 2 ou mais 3, conforme o número de elétrons perdidos. O não metal ou ametal ganha elétrons em quantidade suficiente para adquirir a configuração eletrônica de gás nobre, transformando-se em ânion, de carga elétrica -3, -2 ou -1, conforme o número de elétrons adquiridos, elétrons ganhos. De acordo com o esquema representado, podemos observar os metais constituintes do grupo 1, grupo 2 e o grupo 13, ou na terminologia antiga das tabelas periódicas, podendo ainda ser encontrado como grupo 1A, grupo 2A e grupo 3A. No grupo 1, temos os elementos representativos, como por exemplo, sódio, Na, K, potássio, Rb, rubídio, e eles atingem o octeto se houver a perda de um elétron, pois todos esses têm 9 elétrons na camada de valência e com a perda de 1, irão originar os seguintes cátions, Na+, K+, e Rb+. Já no grupo 2, como por exemplo magnésio, cálcio e bário, atingem o octeto se houver a perda de 2 elétrons, originando Mg2+, Ca2+, e Ba2+. E no grupo 13, com o elemento citado aqui, o alumínio, atinge o octeto se houver a perda de 3 elétrons, pois eles têm 11 elétrons na camada de valência, e com isso origina o elemento Al3+. Já os não metais correspondem aos grupos 15, 16 e 17. Ou na terminologia antiga, os grupos 5A, 6A e 7A. No grupo 15, temos como elementos representativos o nitrogênio e o fósforo. Atinge o octeto se houver o ganho de 3 elétrons, pois eles possuem 5 elétrons na última camada, na camada de valência, originando os ânions N3-, P3-. Já no grupo 16, temos como elementos representativos o oxigênio e o enxofre. Atingem o octeto se houver ganho de 2 elétrons, pois possuem 6 elétrons na camada de valência, o que originará os ânions O2-, S2-. E no grupo 17, ou 7A, temos o flúor e o cloro como elementos demonstrados. E atingem o octeto se houver o ganho de um elétron somente, pois possuem 7 elétrons na camada de valência, na última camada, o que origina os ânions íons negativos F- e Cl-. Como os íons formados possuem cargas elétricas opostas, eles se atraem fortemente, formando substâncias iônicas. Em processos químicos, os elétrons não são criados nem destruídos. Assim, o total de elétrons ganhos doado deve ser igual ao total de elétrons doado perdido deve ser igual ao total de elétrons recebido. Em outras palavras, dizemos que a carga total positiva no composto formado deverá ser igual à carga negativa, o que o tornará eletricamente neutro, como um todo. Podemos dizer, então, que substâncias iônicas são aquelas em que os metais têm tendência a formar cátions
e não metais a formar ânions. Podemos observar, por exemplo, na ligação iônica os átomos de sódio, Na e Cl, e átomos de sódio e cloro. Vejamos. O sódio tem número atômico 11 e o cloro tem número atômico 17. O primeiro passo é fazermos a distribuição eletrônica. Então, lembrando do diagrama de Linus Pauling, 1s2, 2s2, 2p6, aqui já temos 4, 6, 10, então vai ser 3s1. Temos como as camadas camada K, camada L, camada L e a camada M. Então temos por camadas 2, 8 e 1. Por ser o sódio um metal, ele deve perder um elétron da última camada. Então ele perde um elétron e vai ficar 2 e 8, com 8 elétrons na camada. Esse elétron perdido, o cloro irá receber. O cloro tem número atômico 17 e a sua distribuição eletrônica é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Aqui já temos 4, 6, 10, 11, 12. Falta mais 5 para que complete 17. Em camadas temos camada K com 2 elétrons, camada L e a camada M. Por camadas em níveis, temos 2, 8 e 7. Ele precisa, então, ele é um ametal, então ele, ou não metal, ele recebe um elétron. Então ele vai ganhar um elétron proveniente do sódio, ficando da seguinte maneira, vou pôr aqui embaixo: 2, 8, 8. Ele havia 7 aqui.
na última camada. Pelo esquema de Lewis, podemos representar da seguinte maneira, a partir da representação por bolinhas dos elétrons da última camada, que é a camada de valência. No caso, sódio, um elétron, camada de valência, e o cloro, 7. Então, uma aqui, duas eu posso representar aqui, outras duas aqui, e mais duas aqui. O que vai acontecer? As cargas elétricas opostas se atraem mutuamente. Então, essa atração mantém os íons unidos, o que vai constituir na formação do cloreto de sódio, o que a gente conhece popularmente como sal de cozinha. Então, aqui vai ficar o sódio, perde sua carga elétrica e fica com Na+, e o cloro, Cl-. Como os índices são iguais, né? Mais um, pode estar representando assim, o que não precisa, para colocar o número 1, aqui se anula. Então vai ficar o que a gente sabe que é o sal de cozinha como NaCl. Vejamos um outro, de acordo aqui com a representação do retículo cristalino do cloreto de sódio. Se conseguíssemos ampliar um daqueles cristalzinhos de sal presentes num saleiro, veríamos um arranjo regular de cátion sódio e de ânions cloreto, conhecido como retículo cristalino, representado aqui ao lado. A formação, os íons sódio está em verde, com as bolinhas em verde, e a representação do íon Cl-, dos íons sódio está em rosa, e do íon cloreto está em verde, com as bolinhas na cor verde. Um outro aspecto desse diagrama que a gente pode observar é através dessa maneira, onde constatamos a presença dos íons sódio em verde e os íons Cl-, cloreto, em rosa, como uma rede realmente, uma rede tridimensional, conhecida como retículo cristalino. Eles apresentam uma grande interação uns com os outros, a partir dessa rede, conforme podemos observar. Um outro exemplo que podemos observar é no exemplo 2, a ligação entre lítio e oxigênio. Caso o exercício não forneça o número atômico dos elementos, você deverá consultar pela tabela periódica. No caso aqui, o lítio tem número atômico 3 e o oxigênio
Número atômico 8. Fazendo a distribuição eletrônica, temos, de acordo com o diagrama, 1s2, 2s2. Aqui já passa, né? Então é 1s2 e 2s1. Contei errado. Aqui já dá o total de 3 elétrons, 2, 1, 3. E para o oxigênio, teríamos como 1s2, 2s2, 4, 2p, 2p4. E dá 8 elétrons no total. Mas note que o lítio, ele é um metal. De acordo com as camadas, aqui temos 2, 1. Ele perde um elétron e fica estável, semelhante ao gás nobre, o hélio, que possui 2 elétrons na sua camada de valência. Esse um elétron perdido do lítio vai vir para o oxigênio, que em camadas ou níveis de energia temos 2 e 6. Para ficar estável, lembre da regra do octeto, precisa de 8 elétrons para adquirir a estabilidade, de acordo com os gases nobres. Então precisa de mais 2. Um vai vir daqui. E o outro, então eu preciso outro átomo de lítio para que vai um de cada para o oxigênio. Então, preciso observar isso com atenção. Outro de lítio com a mesma distribuição eletrônica, né? 1s2, 2s1, eu consigo observar. Então, 2, esse 1 é o que vai perder. Então, um de cada vai vir para cá. Então, aqui, vou marcar para dar para entender. Então, perde um elétron. Aqui é a representação de elétron com símbolo de menos, negativo. E aqui perde um elétron. Fica aí então 2 e 2 aqui. E aqui vai ganhar dois elétrons. Ganha 2 elétrons, vindo de um átomo de cada do lítio. Então fica 2, 8. Pelo esquema de Lewis temos podemos representar da seguinte maneira: lítio aqui, são 2 átomos, então o oxigênio eu deixo mais ao centro aqui. Lítio tem um elétron na camada de valência, observe aqui nessa parte, com a bolinha. O oxigênio tem 6 elétrons. Então, posso representar os elétrons pelas bolinhas aqui, 2 em cima, 2 embaixo e 2 aqui. Note que um elétron vai vir aqui e o outro elétron vai vir aqui. Melhorar a seta.
caracteriza como eu tenho lítio com a carga na fórmula molecular para originar lítio com a carga positiva e o oxigênio ganhando 2 elétrons, como 2 menos. Observe que a fórmula é pelo método de escorregamento. A carga do cátion, vem aqui. E a carga do ânion vem aqui. Então fica Li dois, porque a carga desceu aqui, acompanhado ao lítio, o numerinho 2, vou pôr aqui, pequenininho, e aqui ficaria 1. Li2O, o óxido de lítio. Podemos observar outros exemplos das substâncias iônicas, como a fluorita, que tem a fórmula CaF2, é um mineral do qual se obtém industrialmente o elemento flúor. Então, puxando aqui um adendo, tem o cálcio de número atômico 20 e com 2 elétrons na camada de valência. E o flúor, eu tenho 9 elétrons na camada de valência. Perdão, tem número atômico 9 e tenho 7 elétrons na camada de valência. Então ele precisa, um elétron vai vir proveniente do cálcio e haverá outro átomo de flúor, um outro átomo proveniente do cálcio, ou outro elétron proveniente do cálcio. Então aqui fica, posso representar pelas bolinhas. Fazer menor, o espaço não vai caber aqui. Então, cálcio, número atômico 20 e com 2 elétrons na camada de valência. Ele é um metal, então ele perde esses 2 elétrons e cada um elétron irá para um átomo de flúor. Representando os elétrons, bolinha, bolinha aqui. No outro átomo de flúor.
com 7 elétrons cada, e esse também está com 7. Então, um elétron vai vir aqui e o outro elétron vai vir aqui. O que constitui a configuração como Ca2+, F-. Método do escorregamento. Opa! A carga vem aqui e a carga do ânion vem aqui. Então fica Ca, aqui é -1, né? Então fica como se fosse A1, F2, que é a fluorita. E aqui temos a representação da safira, que consiste em um cristal de Al2O3, o trióxido de dialumínio, o qual corresponde à tonalidade da cor azul. Para escrever a fórmula de um composto iônico, sempre então observar, é preciso descobrir qual a carga do íon estável formado pelos elementos presentes e levar em conta que a carga do composto é nula. Então temos aqui a representação genérica como cátion, carga positiva X+, e o ânion, carga negativa. Então, pelo método de escorregamento, carga do cátion vem aqui e a carga do ânion desce aqui. O cátion é escrito à esquerda e o ânion à direita. Então, o cátion é sempre aqui à esquerda e o ânion à direita. Depois, a mudança das trocas das cargas. X+ vem aqui, né, com a carga somente X, fica o coeficiente. E aqui, do ânion, a carga negativa, né, como Y-, vem para cá, acompanhado ao cátion, somente com o coeficiente. Como, por exemplo, aqui a gente observa do CaF2, 2 veio para cá e a carga -1, 1 veio aqui. E o Al2O3, o 3+ veio para cá, veio 3, coeficiente 3, e o 2- veio o 2 para cá. Então fica como trióxido de dialumínio, Al2O3. Observe que o hidrogênio não é metal, ele apresenta apenas um elétron. Para ficar com a eletrosfera de gás nobre, em que é igual ao do hélio, que possui 2 elétrons, ele precisa receber um elétron. Então, ele precisa receber um elétron, o hidrogênio. Assim, em ligação iônica, o hidrogênio apresenta carga negativa, como por exemplo, o Na com a metal perdendo um elétron e o hidrogênio recebendo esse elétron doado proveniente do sódio, do Na. Então fica com um composto de fórmula NaH, hidreto de sódio. Apesar de estar localizado no grupo 1, o hidrogênio assemelha-se muito mais aos halogênios, pois apresenta tendência a, como eles, receber elétrons. Então, ele não é um metal alcalino. O íon H- é chamado de íon hidreto. No outro exemplo, podemos observar a formação do CaH2 como o cálcio, tendo os 2 elétrons na camada de valência e perdendo um para um átomo de hidrogênio e um outro elétron para outro átomo de hidrogênio, para que ele fique estável. Então aqui Ca tem as 2 cargas positivas, 2+, e o hidrogênio com a carga negativa. Aqui o 2 vem para cá e o menos vem, carga do ânion vem aqui como 1. Então, é um composto de fórmula CH2.
As propriedades das substâncias iônicas estão relacionadas em apresentar alto ponto de fusão, então alto ponto de fusão, PF, e alto ponto de ebulição, PE. São sólidas a temperatura ambiente, a 25 graus Celsius, e apresentam forma definida. Quebram-se facilmente quando são submetidas a impactos e produzem faces planas. E são, portanto, cristais duros e quebradiços. O melhor solvente dessas substâncias, para que se dissolvam, é a água. Conduzem corrente elétrica no estado líquido, fundido, e quando estão dissolvidas em água, conforme citado anteriormente. Essa propriedade decorre da existência de íons com liberdade de movimento. Um outro tipo de ligação que entraremos agora é sobre a ligação covalente, que consiste no compartilhamento de elétrons e a ligação covalente propriamente dita. Ocorre quando átomos de não metais e hidrogênio, ou não metais ou hidrogênio, compartilham pares de elétrons, e ela pode ser comum, ligação covalente comum, e ligação covalente dativa, ou também chamada como ligação coordenada. A ligação covalente comum, o par de elétrons é formado por um elétron de cada átomo, não importando se os átomos são iguais ou diferentes. Esse par de elétrons passa a pertencer simultaneamente aos dois átomos. O número de pares formados depende do número de elétrons que faltam para cada átomo atingir a estabilidade. A valência dos átomos é determinada pelo número de pares eletrônicos da ligação. As moléculas são formadas pelo compartilhamento de elétrons. As substâncias assim originadas são denominadas de substâncias moleculares. As moléculas e suas ligações podem ser representadas pelas fórmulas eletrônicas, ou conhecidas como as fórmulas de Lewis, a estrutural e a fórmula molecular. A fórmula estrutural consiste na representação com um traço cada par de elétrons, que forma a ligação. A fórmula molecular indica o número de átomos de cada elemento na fórmula. Vamos observar a seguinte fórmula. Então, temos ligação entre, como exemplos, ligação entre os átomos de cloro. Ligação entre os átomos de cloro, Cl. Já sabemos do número atômico é 17 do cloro. Fazendo mais uma vez aqui a distribuição eletrônica, é 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s2, 3p5. Em nível temos dois elétrons na camada K, 8 elétrons na camada L e 7 elétrons na camada M. Então falta um elétron.
De acordo com a fórmula eletrônica, temos Cl com 7 elétrons, um, dois, três, quatro, e o outro átomo de cloro fazer aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui haverá o compartilhamento de elétrons, representado aqui pelo retangulinho. Então a fórmula eletrônica é essa. Fórmula eletrônica. A fórmula estrutural temos Cl ligado a Cl, pelo tracinho aqui. E na fórmula molecular, a formação com... E na molecular, marcar aqui. Como o gás cloro, Cl2. De acordo com essa representação, esse modelo, podemos observar que cada átomo de cloro, representado pelas esferas verdes, estão representados se unindo para constituir a molécula. Então, cada bolinha é um átomo e eles se juntam, se constituem para formar a molécula de Cl2. Podemos observar que muitos materiais modernos e resistentes são constituídos por substâncias em que há a participação de ligação covalente. É o caso, por exemplo, dos poliésteres e das poliamidas, materiais que podem ser empregados na confecção de barracas, de parapentes e de asas delta. Podemos observar outros exemplos de substâncias em que há ligações do tipo covalente, como a ligação do flúor, F2, onde temos a representação de 7 elétrons e vai faltar mais um. Então aqui há o compartilhamento de elétrons. Vou puxar aqui. Fazer aqui. Então aqui há o compartilhamento de elétrons. O bromo temos a fórmula com o Br2, onde aqui temos o compartilhamento de elétrons. O iodo também como I2, com o compartilhamento de elétrons. Ambos possuem 7 elétrons na camada de valência. O bromo também, por pertencerem ao grupo 17 ou grupo 7A. E as fórmulas estruturais de cada um se dá dessa seguinte maneira. Carbono e oxigênio, temos o carbono que está na família 14
e tem 4 elétrons. Ele precisa de mais 4 elétrons para ficar estável. Então, eles vão ser provenientes de 2 átomos de oxigênio. O oxigênio precisa de 2 elétrons cada para que fique estável. Então, a formação de carbono e oxigênio é a forma do CO2, do dióxido de carbono. Temos o carbono aqui com 4 elétrons, os átomos de oxigênio com 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, e eles compartilham elétrons aqui e aqui, ficando com ligação dupla, a representação aqui. Duas ligações duplas. Oxigênio e hidrogênio temos com essa seguinte configuração, formando a molécula de água que a gente conhece como H2O. Nitrogênio e hidrogênio temos a formação da amônia, NH3. Carbono e hidrogênio temos a constituição do metano, que é o CH4. Carbono e cloro temos a configuração do CCl4, tetracloreto de carbono, com essa configuração aqui, que é do tipo tetraédrica e piramidal, que nós estudaremos em seguida esse conteúdo sobre as forças intermoleculares. Há um outro tipo também, que são as ligações covalentes dativa ou coordenada. Existem compostos moleculares em que o número de átomos presentes não pode ser explicado considerando-se apenas a ligação covalente comum. Nesse caso, ocorre o compartilhamento de pares de elétrons provenientes de um único átomo. Esse tipo de ligação recebe o nome de covalente dativa ou coordenada. Então, ligação covalente dativa ou coordenada, e equivale a 2 unidades de valência. Na fórmula estrutural, representa-se a ligação dativa por meio de uma seta. Vamos considerar, por exemplo, o dióxido de enxofre, SO2, e verificar as ligações entre os seus átomos. Temos que o oxigênio tem um número atômico 8 e com 6 elétrons na camada de valência. O enxofre tem número atômico 16 e possui 6 elétrons na camada de valência. Aqui há o compartilhamento de elétrons para que fique estável o oxigênio. Mas outro átomo de oxigênio, no qual tem os 6 elétrons da camada de valência, vai precisar de 2 elétrons provenientes do enxofre. Então é um parzinho, é o par que vai ir para o átomo de oxigênio, com essa seguinte representação. Então fica com essa constituição, o SO2, a ligação coordenada dativa, ou ligação covalente dativa. Temos também, por exemplo, a molécula de ozônio, o O3, com essa seguinte constituição, onde o oxigênio aqui tem uma ligação dupla, assim como aqui no dióxido de enxofre, né, no SO2 também há uma ligação dupla, eu havia esquecido de falar. E aqui há o par conjugado desse átomo de oxigênio indo em direção aqui para baixo. Então, a seta indica o caminho.
troca, né, que fica estável esse átomo de oxigênio do ozônio, do O3. A substância NO2, o dióxido de nitrogênio, aparece no ar como uma consequência do trânsito intenso de automóveis. Trata-se de um sério poluente dos grandes centros urbanos, conforme podemos observar na vista aérea da cidade de São Paulo, numa foto de 2006. Em relação às propriedades dos compostos covalentes ou moleculares, eles não possuem íons, possuem moléculas. Em suas formas puras, tanto líquidos como sólidos não conduzem corrente elétrica. Podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. Apresentam baixas temperaturas de fusão e de ebulição, não resistindo ao calor, e geralmente são insolúveis em água. A solubilidade vai depender da polaridade da molécula, o que estudaremos no conteúdo do terceiro bimestre. Eu espero que vocês possam ter compreendido e qualquer dúvida pode me comunicar por e-mail. Agradeço a sua atenção.